Boa noite a todos. É muito bom chegar aqui e encontrar uma porção de gente que me abraça com um carinho tão grande que eu fico me sentindo flutuando. É muito bom o carinho. E são pessoas que, como foi dito, né? A gente não está sempre junto, mas quando se encontra é como se estivesse o tempo todo juntos. São os valores da amizade, da fraternidade e essa união que a doutrina espírita proporciona para a gente. A cada casa espírita que a gente vai, a gente se sente acolhido, a gente se sente de casa. Então, é muito bom ver todos vocês, muitas carinhas conhecidas, muitas carinhas que eu só conheço de vista, mas vejo aqui as poucas vezes que venho, e é com muita alegria que eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre esse livro aqui, ó, o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, todos vocês leem, folheiam, muitos estudam e todos que estudam sempre sabem que não dá para aprender tudo, que tem muita coisa ainda a aprender. Pois então, Evangelho. O que é Evangelho? Essa palavra vem do grego e significa boas notícias, boa nova, boa novidade. E quando os discípulos de Jesus escreveram as anotações todas, eles estavam fazendo uma reportagem, contando boas notícias de Jesus. Com o tempo, isso foi codificado e incluído no que a gente chama Bíblia, e é o Novo Testamento. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que são os relatos daqueles discípulos de Jesus, que conviveram com ele ou que conviveram com outros que foram próximos de Jesus. E aí, nesse conteúdo do Evangelho, a gente vai tomando conhecimento da vida de Jesus. O que ele fez, o que ele ensinou, o que ele praticou e também aqueles itens que o cristianismo, parênteses, Jesus não era cristão. Jesus era alguém de muito boa vontade, que nos amava muito e que deixou ensinamentos. O cristianismo surgiu depois. Muitas das coisas que estão relatadas no Evangelho foram adotadas como dogmas, como postulados de fé das diversas igrejas cristãs. Esse é o Novo Testamento. Mas esse aqui não é o Evangelho igualzinho ao que está na Bíblia. Uma vez me perguntaram: Eni, você que é espírita, me explica como que é esse negócio desse Evangelho dos Espíritas. Não existe Evangelho dos Espíritas. O Evangelho é o Evangelho de Jesus. Qual é a diferença? A diferença é que Kardec, todo mundo conhece esse moço chamado Kardec, né? Ele não é novidade para ninguém aqui. Kardec teve contato com os fenômenos que ele chamou de fenômenos espíritas e estudou, analisou, avaliou e publicou o Livro dos Espíritos, que é a base dessa doutrina que a gente estuda. Posteriormente, ele publicou o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é onde ele nos ensina como lidar com os espíritos, como conversar com eles, como avaliar o que eles nos dizem, como procedermos em contato com a mediunidade, que sempre existiu na história da humanidade, mas que só foi estudada com critérios, com detalhes,
lá no século XIX, não só por Kardec, outros também estudaram a mediunidade e, graças a Deus, muitos continuam estudando a mediunidade. Kardec tinha publicado esses 2 livros. Mas no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele indaga em uma questão que é uma das poucas que eu sei o número de cor, a questão 625, quem nós poderíamos considerar como nosso modelo e guia para seguirmos o caminho da moral, do equilíbrio, da justiça, o caminho reto? E a resposta é breve: Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Dentro desse raciocínio, pouco tempo depois, Kardec publica o Evangelho, que ele chamou, a primeira edição tem o título de Imitação do Evangelho. Não pega bem, Imitação do Evangelho não foi um bom título. E aí, nas edições posteriores, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, o Evangelho de acordo com os ensinamentos dos Espíritos. Mas não é só isso. Aí eu vou ter que botar outro óculos, porque para eu ler o texto eu não posso ver a carinha de vocês. Kardec era professor. E então, a maneira dele escrever os seus livros é uma maneira didática. E, ao tratar dos temas do Evangelho, ele focou unicamente nos ensinos morais do Cristo. Ele não considerou os outros fatos. Ele considerou apenas a moral que foi pregada pelo Cristo. Aí, para esse livro, ele não segue os evangelhos como estão na Bíblia, nem segue os versículos como estão lá no Novo Testamento. Ele definiu uma nova ordem, uma ordem diferente. E aí ele aborda cada tema, cada ensinamento, se encadeando com o próximo, de uma forma especial que ele vai concatenando os ensinamentos para que eles sejam complementares, para que as informações sejam uma sequência, um crescendo de informação. E ele diz assim, palavras do Kardec: grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível. Bom, vocês já fizeram a experiência de ler o Evangelho segundo o Espiritismo como se ele fosse literatura, romance, um livro qualquer? Vocês já pegaram a ler desde a primeira até a última página? Quem já fez isso? Porque eu sei que a gente consulta muito, a gente abre o Evangelho ao acaso, a gente faz o Evangelho no lar, às vezes numa sequência, mas eu digo assim, uma sequência de leitura. E daí eu pergunto, dessa leitura, quem leu a introdução do Evangelho inteirinha? Menos da metade das pessoas que estão aqui. As introduções, às vezes, são umas coisas muito chatas, mas as introduções do Kardec são imperdíveis, porque ele vai nos ensinando como é que a gente vai usar aquele livro que está na nossa mão. Pois bem, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar qual é o objetivo, aonde ele quer chegar, o que ele está propondo quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. E é aí que ele explica para a gente que ele só aborda o ensino moral do Cristo. Então ele não vai tocar, ele não vai falar onde que Jesus nasceu, que roupa que ele vestia, com quem ele conversava, não importa.
importa o que ele ensinou. Depois ele vai falar de observações significativas sobre a autoridade da doutrina espírita. Não vou detalhar isso, vamos deixar vocês curiosos. Ele fala bastante sobre isso, sobre a autoridade da doutrina espírita. E depois ele contextualiza o conhecimento da existência da espiritualidade historicamente. Então ele vai puxar princípios da filosofia de Sócrates e Platão que falavam da vida no mundo espiritual. E uma outra coisa que ele também faz, que é preciosa, é pegar aqueles termos que estão lá nos evangelhos e a gente não sabe o que é. O que é um fariseu? O que é um saduceu? O que é um nazareno? Não vou contar para vocês, vocês vão lá no livro procurar. Mas ele explica tudo para que a gente entenda melhor o que é que Jesus estava querendo dizer com os seus ensinamentos. Aí, passada essa introdução, ele diz assim: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Porque a ideia cristã e do espiritismo é a ideia de uma vida além dessa vida material, que é anterior e posterior, e a existência de seres inteligentes que povoam o universo. A colocação do Sócrates é interessante quando ele fala do mundo das ideias, né? O mundo das ideias. E a gente hoje sabe com o Espiritismo o quanto são importantes os nossos pensamentos. Nós vivemos em um mundo, em uma atmosfera criada pelos nossos próprios pensamentos. Bom, então, depois dessa introdução, vamos falar dos capítulos. O Evangelho tem 28 capítulos. E eles vão nessa sequência que eu não sei se algum de vocês já pensou sobre ela. O primeiro capítulo, ele dá o título de Não vim destruir a lei. Palavras que Jesus falou, não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento a ela. O Espiritismo também não vem destruir lei nenhuma, pelo contrário, ele vem permitir que a gente entenda e pratique, porque essas leis a gente nem sempre entende. Ele fala aqui dos 10 mandamentos de Moisés. Gente, quantos milênios desde a época que esses 10 mandamentos foram gravados nas tábuas da lei, e até hoje a gente não obedece direito. Obedecemos assim, obedecemos, mas volta e meia a humanidade como um todo não cumpre nem os 10 mandamentos de Moisés, que estão há milênios e não são só cristãos, porque cristão é depois de Cristo, Moisés foi muito antes. Kardec coloca nesse capítulo e nos que se seguem uma estrutura muito didática. Ele coloca os versículos que estão lá no Novo Testamento, de um, de outro evangelista ou dos apóstolos, ele coloca os versículos. Depois ele inclui um comentário. O comentário é dele, pessoal, feito a partir de tudo que ele aprendeu das conversas, entre aspas, das leituras das mensagens psicografadas, do que ele aprendeu com os espíritos. E depois vem aquela parte, instrução dos espíritos. E aí são mensagens que ao longo do tempo foram sendo ou recebidas no grupo em que Kardec participava ou enviadas de outros grupos espíritas que já se constituíam pela Europa e pela Ásia, pela América, enfim. Foi esparramando a ideia. Instruções dos espíritos.
E até para provar o título, não vim destruir a lei, a primeira mensagem das instruções dos espíritos, ele escolhe uma mensagem de um espírito israelita. Já para mostrar que não existe essa fronteira. Não existe uma lei rígida. A gente precisa, rígida só a lei de Deus. A gente precisa entender essa lei e aí cumpri-la. Porque sem entender, a gente cumpre igual o robô. Não tem aquele robô que aspira o chão da nossa casa, a gente programa, manda ele faz isso, isso, isso. Ele faz, ele não questiona. Mas nós não somos robôs. Nós precisamos entender as leis para poder cumpri-las corretamente. Bom, então Jesus falou que não veio destruir a lei. Em seguida, capítulo 2, o título é Meu reino não é deste mundo. Ele não vai destruir lei nenhuma, mas ele está acrescentando que esse mundo não é o único, que nós somos espíritos do universo criados por Deus e que existe em um outro mundo, o mundo espiritual, uma vida muito melhor do que a nossa, com oportunidades tão boas ou muito melhores do que a gente tem aqui. Meu reino não é deste mundo. É nesse capítulo que a gente vai ver textos sobre a vida futura e sobre esse outro mundo. Então a gente já sabe que o reino de Jesus não é desse mundo. E agora, com tudo que a gente já estudou do Espiritismo, a gente sabe que aqui também não é o nosso reino, não. Aqui é a nossa escola, é reformatório, é hospital. O nosso reino é o reino dos espíritos. Por isso que no terceiro capítulo, Kardec escolhe o tema Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então não precisa ser só aqui. Esse universo inteiro, esse infinito, são moradas na casa do Pai. Moradas físicas, moradas mentais. Quantas moradas nós temos aqui dentro dessa nossa cabecinha só nessa vida? A gente tem comportamentos e temáticas diferentes para cada grupo que a gente pertence. Se eu vou para o grupo de pais da escola, a temática é uma. Se eu venho para cá, a temática é outra. No meu trabalho, é outra temática. São moradas locais onde a gente constrói um grupo de pensamentos onde a gente se abriga, se resguarda e atua. São muitas moradas na casa do meu Pai. Aí a gente fica muito feliz. Não, então pronto, olha, eu estou aqui, eu vou desencarnar, eu vou lá para Andrômeda, eu vou lá para Tatooine, né? Quem é fã de Star Wars, vamos para lá, para outros mundos. Aí Jesus diz o seguinte, e na sequência Kardec coloca: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então não é só pegar uma nave espacial e ir para outra galáxia. A gente tem que nascer de novo. E aí entra todo o conceito e o entendimento de reencarnação. E é nesse capítulo que está aquela parábola não, aquela conversa maravilhosa de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos pergunta para ele, mas mestre, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus fala assim, olha, você é doutor da lei aqui na Terra, não sabe disso? E agora? Vai voltar para a barriga de outra mãe, em outra ocasião, com outras oportunidades. Então, ninguém poderá ver o reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquilo que de melhor a gente pode aspirar. Dentro de todos essas moradas, que são todas moradas de Deus, é claro, mas é que nós ainda não entendemos esse Deus. E por isso a gente não alcança o que seja o reino de Deus. Então a gente precisa ir mudando de moradas ao longo dos milênios
para que a gente um dia entenda o que é esse reino de Deus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aí a gente nasce de novo. Todo mundo que está aqui nasceu e sabe como que a vida tem uns momentos que são difíceis, que são sofridos. Aí qual é o capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos. E então, as citações do Evangelho, os comentários, as instruções dos Espíritos são todas para nos conscientizar da justiça das aflições, de por que nesse contexto de reencarnações sucessivas nós sofremos. E a gente vai entender que por que os bem-aventurados são aflitos? Porque com a aflição a gente aprende, porque com o sofrimento a gente cresce. Claro, se não ficarmos só nos lamentando e achando que somos, Deus esqueceu de mim, Jesus não ouve as minhas preces, aí a gente não aprende nada com o sofrimento. A gente só fica lá sofrendo. Mas o motivo do sofrimento é o aprendizado. É o aprendizado. Tem um exemplo interessante. Quando nós temos dor de dente, aquela dor, ela não é um sofrimento, ela é um aviso. Ela está nos dizendo, o dente está doendo, vai atrás de cuidar desse dente, vai ao dentista. Aí eu vou e a dor passa, porque trata o dente, aí depois vai doer só o bolso. Mas aí é outra história. A dor é um chamamento para a gente acordar. Tem uma coisa que não está certa, por isso está doendo. Agora, se eu não vou atrás do dentista, essa dor não passa. E com o tempo se torna um sofrimento. Porque eu não aprendi nada com aquela dor. E vai ser um sofrimento ruim que eu vou acabar perdendo o dente, que aí vai ser muito pior. Esse é um exemplo bem materialista de como a gente enfrenta as aflições da vida, como elas vão se apresentando para nós, para ajudar o nosso progresso. E a gente só progride quando se mexe, quando vai atrás de melhorar as coisas. Então, esse capítulo tem muitos itens, são 31 itens, é muita coisa, porque a gente está num planeta de aflição, um planeta de expiação e provas. Então, são muitas as mensagens, são muitos os ensinamentos. Aí Kardec coloca o capítulo 6, o Cristo Consolador. Seja qual for a aflição, o Cristo nos consola. Nos consola porque Ele traz para nós esses ensinamentos que fazem com que nós sejamos melhores, que fazem com que a gente entenda que não é aleatório, que não é gratuito, tudo tem uma razão de ser. Então o Cristo nos consola porque Ele, como modelo, como guia, deixou esse roteiro moral para a gente seguir. E é seguindo esse roteiro que a gente vence as etapas da aflição. Pois então a gente ficou muito satisfeita. Parei de sofrer, o Cristo me consolou. O que vem depois? Bem-aventurados os pobres de espírito. Não vamos fazer muita pose, não vamos ficar muito orgulhosos, não, porque os pobres de espíritos, os humildes, os simples, esses são bem-aventurados. Porque a gente aprende um pouquinho. Olha, conheço muita gente. Eu já tenho muitas décadas de vida e em todas essas décadas eu fui espírita. Eu já conheci muita gente que conhece o espírito. Porque isso é maravilhoso, porque agora eu sou espírita, porque agora eu sou isso, eu sou aquilo. Bota uma arrogância enorme, um orgulho, se acha melhor que todo mundo. Não é. O espiritismo nem é melhor do que qualquer outra religião. Ele é melhor para nós. Quem é budista acha que a melhor religião é o budismo. E assim com qualquer outra.
O melhor é a humildade, é a gente usar o que aprende para o próprio melhoramento. É a gente entender que não precisa contar vantagem para ninguém, porque aqui nesse barco terra, a gente está todo mundo junto. Ninguém é perfeito, ninguém é melhor do que ninguém, e os papéis, graças à lei da reencarnação, vão se alternando. Quem está muito bem nessa encarnação, já teve muito mal em outra, ou estará muito mal em outra. E a gente não pode nem ter preconceito contra outras nações, outros povos, porque a gente já deve ter reencarnado nesses países todos. Nesse mundo, quantas coisas nós já não vivemos aqui na Terra? Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas não adianta só ser simples e humilde. Tem o capítulo 8 que está dizendo assim para a gente: bem-aventurados os que têm puro o coração. Ele está acrescentando mais uma coisa. Kardec está didaticamente fazendo o currículo ficar cada vez mais complicado, igual a professora faz na escola. Então, a gente tem que ter o coração puro. Como é que a gente tem o coração puro? É aprendendo a entender o sofrimento, é aprendendo a respeitar os outros, é aprendendo a não ter segundas intenções, é conseguindo ter a consciência limpa. E aí nós temos várias mensagens que vão nos ensinando como que é isso. Então, já venci minha aflição, já entendi que o Cristo me consola, já sei que eu tenho que ter o coração puro. Aí vem o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ele vai acrescentando uma sequência que não é a sequência que está lá no Evangelho, é a sequência que Kardec entendeu como mais didática para nós. E então nós precisamos ser brandos e pacíficos. Tirar de nós toda a cólera, todo o sentimento de não aceitar os outros e entender que a paz é no coração da gente que ela começa. E se a gente irradia paz, quem está junto de nós sente essa paz. Pode não concordar com ela, mas sente. E é envolvido por ela. Então, a gente vai se tornando bem-aventurados. Aí tem mais um item, Kardec botou no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. É mais uma virtude que a gente precisa cultivar. Porque os itens, desde Jesus até Kardec, eles são didáticos para a gente aprender. Mas eles são acumulativos. A pessoa que tem misericórdia, ela tem paz, ela não tem orgulho, ela está vencendo as próprias aflições e ela entendeu a consolação que o Cristo traz. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Aí, nesse ponto, nós já conseguimos tudo isso e estamos nos achando apenas o máximo. Não muito máximo, porque a gente já viu que precisa da humildade, da simplicidade. Aí vem mais um comando, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Gente, isso é difícil. Isso é difícil. Até o próximo mais próximo que a gente pode ter, que é um filho, ou é um pai e uma mãe, não tem próximo mais próximo, né, do que essa relação pai, mãe e filho. Às vezes a gente tem dificuldade de amar. Às vezes a gente, quando é filho, a gente faz malcriação, quando é pai ou mãe, a gente dá umas broncas excessivas. Amar o próximo é difícil. Mas nós amamos a nós mesmos. Será? Porque quando a gente se nega a aceitar o sofrimento, é uma palavra que a gente desvirtua. A gente fala assim, amor próprio. Amor próprio é igual a orgulho. Amor próprio não é igual eu amar a mim mesmo.
é valorizar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente consegue fazer. É perceber quais são os nossos limites. Se eu me amo, eu tenho que perceber que até determinado ponto eu consigo lidar bem, depois daquilo não mais. Isso é amar a si mesmo. E aí, na hora de amar o próximo, é aquela pergunta: eu gostaria que falassem isso para mim? Eu gostaria que fizessem isso comigo? Ou eu gostaria que falassem isso de mim? Então, eu sou o parâmetro para o amor ao próximo. Mas Jesus quer mais da gente. E Kardec botou lá no capítulo 12: amai os vossos inimigos. Porque amar quem é amigo fica fácil. E quem é inimigo? Como é que a gente vai amar os nossos inimigos? Amar os nossos inimigos é, por exemplo, num campo de batalha. Não tem mais, né, essas guerras que as pessoas se encontram no campo. Isso era antigamente, lutava com espada, com lança. Hoje fica todo mundo apertando o botão. Mas é você perceber que mesmo estando em guerra com outro povo, os motivos da guerra não são motivos individuais, não são motivos nossos. Eles são irmãos. Eles estão sofrendo tanto quanto nós. Então, em qualquer conflito, e a gente tem conflito demais aqui na nossa terra, muito. Quando a gente fizer as nossas orações, não vamos ter lado, não. Vamos orar por todos os envolvidos naquele conflito. Um não é melhor do que o outro, porque os dois são nossos irmãos. Então, isso de amigo e inimigo, perante a moral do Cristo, começa a deixar de existir. Porque não é amar de paixão o inimigo, é respeitar, é entender, é orar por ele. Isso é amar os inimigos. Pois é, aí Kardec coloca mais um capítulo, e esse é danado. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Isso é difícil da gente entender. Como é que uma mão não vai saber o que a outra faz? A ciência hoje em dia já tem uma resposta interessante para isso, que são os hemisférios do cérebro. A gente tem um hemisfério que eu não anotei e agora eu não vou lembrar, mas um deles, tem o direito e o esquerdo. Um deles é o lógico, o racional. O outro é o sentimento, é a emoção. E aí, quando eu vou dar, alguém me pede uma esmola, tá? Já me aconteceu esse fato. Eu indo para o trabalho e veio um rapaz daqueles drogados, que eu trabalhava aqui naquele lugar que é a Cracolândia de Brasília, no setor comercial sul, e ele se aproximou e eu pensei, será que eu consigo ajudar esse rapaz? Esse é o lado da emoção, do sentimento, onde está lá a caridade e o amar o próximo. O outro lado, que era o racional, falou assim, ele é um drogado, você vai conversar com ele? Você tem coragem? O que vai acontecer? A gente vive esse conflito. Nesses nossos dias em que há muita violência urbana, a gente vive esse conflito. E outra situação, eu vou ser caridosa, eu vou lá na casa espírita que eu frequento e vou dar, sei lá, metade do meu salário. Eu recebi o 13º, não vou usar para nada, eu vou dar metade para o centro. Essa é a vontade de ajudar. Eu vou dar. Aí o lado racional, mas mês que vem, se tem uma despesa extra, você vai estar sem dinheiro, o que você vai fazer? Então, é a mão direita e a mão esquerda. Uma não precisa saber do que a outra está fazendo. Então, vamos lidar com as coisas materiais e vamos lidar com as coisas emocionais e espirituais e não confundir as duas. A gente tem que aprender isso. O que é o mundo material e o que é esse mundo espiritual. Olha só, o relógio está andando, eu vou ter que falar menos.
Pois bem, o próximo capítulo, que é o 14, é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Porque a essa altura, se a gente já está cumprindo tudo que estava nos capítulos anteriores, a gente consegue entender o que é honrar pai e mãe, mesmo sabendo que, à luz da reencarnação, nós podemos estar juntos devido a conflitos interiores. E aí a gente tem aquelas famílias complicadas, que pais e filhos não se entendem. A gente mesmo não entendendo, a gente tem que honrar pai e mãe, porque não fossem eles, a gente não estaria tendo essa oportunidade de agora. Adiante vem aquela máxima excelente que Kardec construiu. Fora da caridade não há salvação. Quando ele fala fora da caridade, ele não está se conectando com nenhuma ramificação de cristianismo. Jesus não está falando dos romanos, nem dos judeus. Kardec não está falando de muçulmanos, não. É a humanidade toda. Vale para todos nós. Fora da caridade não há salvação. E depois disso, vem mais um conflito. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus da materialidade, da sensualidade, da riqueza, o culto à matéria. Então, ou a gente rende culto à matéria, ou a gente rende culto a Deus. No momento que a gente está vivendo, isso é muito importante, porque tudo que a gente vê, televisão, celular, cinema, rua, propaganda, está chamando a gente para mamon, que é compre. Tinha um personagem num canal desses de venda que ele tinha esse refrão: compre, compre, compre. Não é para comprar, é para comprar o que a gente precisa. Tem uma página lindíssima que fala do necessário e do supérfluo. O que é necessário para nós? O que é supérfluo? Em seguida vem o capítulo que é intitulado Sede Perfeitos. Esse é o nosso objetivo, ser perfeitos. Então a gente está estudando o Espiritismo, a gente está entendendo essas coisas, a gente quer ser cada vez melhor. Aí vem o outro capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos nós que temos contato com esse livro, com esse evangelho, que podemos estudá-lo, nós somos chamados. Mas quem vai ser escolhido? Aqueles que conseguirem cumprir tudo isso. E em sã consciência a gente sabe que tem umas coisas que são muito difíceis ainda para a gente conseguir cumprir. Mas esse é o caminho. E quando a gente está pensando, será que eu vou ser escolhido? Será que eu não vou? Eu entendi esse chamado, vem o outro capítulo. A fé transporta montanhas, nos incentivando a termos fé. Não é só em Deus, em Jesus, é fé em nós mesmos. Nós temos que ter fé em nós mesmos. Porque se a gente entender o que foi chamado e quer ser escolhido, sem fé em nós mesmos, como é que a gente vai conseguir? Vai ficar difícil. E aí vem os trabalhadores da última hora. Esse capítulo é muito interessante. E ele destaca a importância do trabalho. Não é o tempo que a gente demora para fazer o trabalho. O importante é o trabalho feito. É essa a explicação de Jesus para aqueles trabalhadores que só trabalharam 1 hora e ganharam a mesma coisa do que aqueles que trabalharam o dia inteiro. Mas o importante é o trabalho feito. Não é o tempo que a gente demora para fazer o trabalho, porque cada um tem o próprio ritmo. E aí vem o alerta, cada vez mais atual. Haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente está vivendo no mundo dos falsos profetas digitais, aquelas fake news, de tudo quanto é jeito. É um mar e às vezes a gente não percebe, porque é muito sutil. Eu recebi de uma tia muito querida que gosta
muito de música, temos um gosto parecido, e ela me mandou um vídeo de 3 rapazes italianos, que são, acho que é Il Volo, 3 rapazes, são 3 tenores, e dizendo que são como é que falava? Os filhos daqueles 3 tenores lá de antigamente, o Pavarotti, Gente, a minha memória está ruim. Vocês sabem quem são? Os 3 tenores lá dos anos 80, 90. Ah, porque são os filhos deles. Eu falei, não são. Quem é que falou que são? Não são. É gente nova que está cantando. Isso é uma fake news. Eles cantando, é verdade, eles estão cantando. A música é belíssima, mas tem uma informação ali que é falsa. E é falsa de propósito, e a gente vai mandando para frente. Para quê? Isso são informações inofensivas. Existem muitas que são graves, que são comprometedoras, que são contra tudo isso que a gente já falou até agora que está dentro do Evangelho. E por aí vai. Então a gente tem que estar atento para o que é verdadeiro, para o que é falso. Pois bem, depois vem o capítulo do não separeis o que Deus juntou. E nesse capítulo, Kardec fala sobre o divórcio, que naquela época era uma coisa meio estranha. Depois aqui, nos anos, todos os anos, até sair a lei do divórcio, era muito debatido. Não dá para separar o que Deus juntou. Mas será que Deus juntou mesmo aqueles que estão querendo se separar? A gente não sabe. E a gente não tem que definir o que é verdade para os outros. Se a gente separar alguma coisa que efetivamente Deus juntou, a gente assume essa responsabilidade. Mas a gente não pode, citando o exemplo do casamento, se prender a um casamento que do jeito que anda vai ser cada vez pior para os dois. É melhor não ter mais, é melhor parar. E aí, como a gente é espírita e sabe da reencarnação, tem umas coisas que a hora que a gente vê que vai dar errado, a gente faz uma prece e pede, meu Deus, deixa para depois, deixa para outra encarnação. Provavelmente na outra encarnação vai ficar um pouquinho mais complicado, porque a gente não resolveu nessa. Mas é melhor ficar na paz do que causar problemas mais graves. O outro capítulo é aquele estranha moral, em que são colocações que Jesus faz que ninguém nunca entendeu direito. Aquele odiar pai e mãe, aquele abandonar, né? Abandonar pai e mãe por mim. Kardec explica isso. A gente não vai abandonar ninguém, a gente vai definir prioridades. Então são essas questões que Kardec junta nesse capítulo. A essa altura, a gente está seguindo direitinho tudo que está aqui no Evangelho, nós já estamos no sentido ótimos. E aí Kardec coloca aquela fala, é o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, em palavras modernas e rudes, recolha-se a sua insignificância. Faz o que você sabe fazer, mostra o que você é capaz e não esconde. Mas não vai cobrar do outro se você acha que ele está escondendo alguma coisa. Olhe para si mesmo e veja os seus defeitos. Não vai iluminar os próprios defeitos. Vamos cuidar daquilo que nós somos capazes de cuidar. Mas Jesus é muito bom. Ele é o mestre. E ele fala assim para a gente, Kardec colocou no capítulo 25. Buscai e achareis. Tudo que a gente buscar, a gente vai achar. Porque existe aquela tal lei de causa e efeito. Eu quero e o meu pensamento firme naquilo me faz com que eu alcance. Se for para o bem, se for uma coisa boa, que ótimo. Mas quantas coisas ruins a gente busca?
todos nós. Coisas ruins pequenininhas, coisas ruins bem grandes, nós buscamos. E aí a gente vai achar. É claro que Jesus está falando, querendo que a gente busque o bem, o amor, o perdão, a gente busque, como na página inicial, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. A gente precisa buscar tudo isso. Mas de vez em quando a gente busca discórdia, a gente busca umas coisas não muito boas, e a gente também acha. Porque essa lei de causa e efeito, ela tem a mesma regra da lei da gravidade. Se eu jogar uma pedra assim para cima e não sair de baixo, ela vai cair na minha cabeça. Não tem como, é lei. É assim que funciona. Aí, como nós buscamos coisas boas e achamos coisas boas e estamos nos sentindo muito bons, muito felizes, lindos, maravilhosos, Kardec coloca o outro capítulo, 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Nesse capítulo ele se refere muito à prática da mediunidade, que a mediunidade deve ser gratuita, porque é uma coisa que eu estou recebendo de mais alto e gratuitamente eu cedo para alguém. Mas vale para tudo. Vale para tudo. Eu vim aqui, recebi gratuitamente um copo d'água, eu não vou levar o copo lá para fora e vender, né? Não vou. Se eu não beber, eu posso até levar ele para casa, alguém com sede na rua, eu dou o copo d'água. É entender que aquilo que nos foi dado de graça como bênção, a gente deve distribuir gratuitamente como uma bênção. E aí Kardec coloca o capítulo 27. Pedi e obtereis. Não é a mesma coisa que buscai e achareis, porque no buscai há um esforço nosso, um movimento de conseguir uma ação. No pedir, a gente está passivo, é uma ação de fé. Estamos pedindo as bênçãos, o auxílio de Deus, o suporte dos bons espíritos, estamos pedindo que sejamos beneficiados no passe. E esse pedido com fé, com firmeza, ele é atendido. Vale para o lado negativo também. Às vezes a gente pede por uma briga, a gente pede por um desentendimento, a gente vibra com intenções não muito bondosas por alguma pessoa e essa pessoa de repente nos agride e a gente pensa, nossa, está me agredindo de graça? Não está não, eu pedi, eu mandei aquelas vibrações, a pessoa está só me devolvendo. Pedi e obtereis. Mas aqui, esse pedir e obtereis é o capítulo que vai nos falar da importância da prece, do auxílio que a gente recebe por meio da prece, da bondade dos nossos amigos e guias espirituais, do carinho que os nossos familiares desencarnados têm para conosco, essa relação que a gente estabelece com a prece, o pedido. Pedir a Deus, pedir a Jesus, quem acredita em santos, pedir ao santo da sua devoção, pedir às forças do universo, quem não tem religião nenhuma e está orando do mesmo jeito quando pede ajuda a essas forças para as quais a pessoa não dá nome e a gente sabe que o nome é Deus, a gente pede e a gente obtém. E aí, para concluir o livro, Kardec coloca um capítulo que ele chama de Coletânea de Preces Espíritas. Há, inclusive, um livrinho publicado separado, só com esse capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. E quando ele fala das preces gerais, as preces que a gente pode fazer por todos, por tudo, ele coloca a oração dominical. Se vocês nunca leram, leiam. Porque para cada frase Pai Nosso,
Kardec escreve um parágrafo inteiro, às vezes mais de um, explicando o significado e as intenções que estão contidas naquelas palavras. Então, é uma oração mais estendida. Ele fala, a gente pode fazer essa mesma prece com mais palavras, com mais sentimento, com mais conteúdo. Jesus nos ensinou esse Pai Nosso como um modelo de oração, mas ela é extremamente concisa, ela é uma oração sintética. E ela é tão simples que a gente decora e não para pensar no que está repetindo. Então, Kardec faz esse esforço de ampliar, como é que a gente fala? Síntese e análise, né? Analisar o que é que Jesus quis dizer com cada uma dessas frases. E nos outros capítulos que se seguem, ele dá modelos de preces. Muitos de nós temos dificuldade de fazer em voz alta, ou mesmo recolhidos em voz baixa, uma prece espontânea. A gente, através de encarnações sucessivas, nós aprendemos a decorar orações. E decorar é perigoso, porque a gente repete sem pensar no que está falando, vira um ato mecânico. Kardec dá exemplo de várias preces. O primeiro grupo são preces por aquele mesmo que ora. Eu vou orar, então são modelos de preces que eu vou fazer para mim mesmo, nas mais diferentes situações. Tem uma que é maravilhosa. Prece antes de dormir. Essa eu quase sei de cor, porque ele diz assim, minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faça, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve um salutar, ele usa uma outra palavra, um benéfico, uma salutar recordação desse convívio. Isso faz, a gente faz essa prece antes de dormir, a gente está chamando os bons e a gente está pedindo para lembrar. Às vezes a gente não lembra direitinho, a gente sonhou, não lembra com o quê, mas acorda feliz, com um ânimo novo, com uma disposição nova. É estar com os bons espíritos. E várias outras preces. Depois tem preces para a gente fazer por outras pessoas. Preces pelos outros. Vários exemplos. E tem um outro item que são preces por aqueles que já não são da Terra. São aqueles que desencarnaram. São preces para os que estão desencarnando. São preces em que a gente vai focar nas pessoas, nos amigos e nos inimigos. São preces para os outros. E aqueles que já não estão mais na Terra são os espíritos que já nos deixaram e que muitos precisam de muitas preces. E depois um outro item em que ele vai nos dar modelos de preces para os doentes e obsidiados. Para cada uma dessas preces, ele faz uma pequena introdução, contextualiza e nos ensina por que é que nós vamos, por que é que a gente está fazendo essa prece desse jeito. Enfim, concluindo que já está na hora, né? Gente, esse livro é precioso. Ele é precioso, porque Kardec, além de nos ensinar a entender o que Jesus trouxe para nós, a entender a moral do Cristo, ele também nos ajuda a estudar. Ele nos dá o caminho. Ele não deixou nunca de ser professor. Allan Kardec era um professor. E provavelmente continua sendo, porque eu fico entendendo que uma vez professor, a gente vai ser professor para sempre. Eu falo, nessa encarnação nunca fui, mas eu devo ter sido em outras. Eu tenho essa paixão por estudar.
Então, meus irmãos, que muito mais do que um livro de consulta na hora que a gente está aflita, vamos ver aqui a mensagem que o Evangelho traz para nós, é um livro para a gente estudar, para a gente procurar entender. Porque só entendendo a lei, a gente vai entender exatamente o que significa cumprir a lei. E essa lei que eu estou falando é a lei de Deus, que Jesus apresentou para nós, que muitos e muitos emissários de muitas e muitas culturas trouxeram. Muita gente desconhece, a gente conhece Jesus, porque a gente aprendeu, e a gente sabe que ele meio que está no topo da coisa toda, né? Ele é o nosso modelo e o nosso guia. E é por aí que a gente deve seguir, com consciência, com tranquilidade, com muita paz no coração. Que Jesus abençoe então a todos. E assim seja.